Salve Maria! Para aqueles que estão acompanhando a história do livro dos Macabeus, a última história antes de chegarmos ao nascimento do menino Jesus e encerrarmos a história sagrada, coloca um adendo, coloca um acréscimo, que é um sentido religioso do que por que Deus agiu assim com o povo eleito, por que todas essas batalhas e combates, por que toda essa provação que está sofrendo a família dos Macabeus e todas as famílias fiéis a Deus que estavam em Israel nesse momento. Leio no próprio segundo livro dos Macabeus um trecho que vai elucidar essa questão. Está no capítulo 6, versículo 12. O próprio autor coloca: agora, aos que lerem este livro, exorto a que não se desconcertem com tais calamidades, mas pensem que esses castigos aconteceram não para a ruína, mas para a correção da nossa gente. E ele sustenta que justamente Deus ele está corrigindo. Ao mesmo tempo, Deus envia um castigo, mas envia os meios para se reerguer deste castigo, como aconteceu no Egito, como aconteceu no cativeiro da Babilônia, e agora com a questão toda desse rei Nico, que é rei Antíoco IV Epífanes. Hoje nós veremos como terminou a vida deste rei. O som sumiu. Sumiu tudo. Com seus 5 filhos. E a eles se agregaram, vimos que houve uma insurreição de Matatias, seu nome significa dom de Deus, junto com seus 5 filhos. E a eles se agregaram um grande número de compatriotas, que logo aos arredores de Modim e aos arredores da cidade de Jerusalém começaram a investir contra a autoridade do rei, não permitindo que eles colocassem os judeus para sacrificar aos ídolos falsos. Ao mesmo tempo, também fazendo com que os judeus reanimassem e voltassem a praticar em toda a sua integridade a lei de Deus. E assim percorreram todas aquelas regiões com grandes fenômenos místicos que nós veremos. Mas Matatias já estava em idade avançada. E logo entregou sua alma a Deus, colocando à cabeça de seu exército um filho muito aguerrido, Judas. Judas Macabeu, esse codinome, esse sobrenome que ficará para os 2 livros e para essa história. E daria, inclusive, para a família o nome de Macabeus. Claro que essa família em concreto, e é uma coisa muito interessante, a descendência dessa família vai chamar Asmoneu, os descendentes dos Asmoneus, porque um bisavô de Matatias se chamava Asmon. E Macabeus são todos aqueles que defendem a lei de Deus, apenas para fazer essa diferenciação. À cabeça do conjunto da nação ficaria outro filho de Matatias, Simão. Simão seria obedecido como a ele mesmo Matatias, mas à cabeça do exército e para enfrentar os inimigos foi posto este aguerrido filho, este terceiro filho chamado Judas Macabeu. E as vitórias continuaram. Este rei, Antíoco IV, teve que viajar para a Pérsia e queria angariar fundos e tropas, enfim, para continuar suas batalhas. Mas deixou um homem, um parente seu no governo, que era Lísias. Esse Lísias ficou sabendo de que os judeus tinham feito essa insurreição e estavam agora combatendo em nome de Deus e exterminando todos aqueles que antes faziam aquelas barbaridades que nós já vimos narradas no livro dos Macabeus. Envia 2 grandes generais, Gorgias e Nicanor, e as batalhas se multiplicam. Quem for ler tanto o primeiro quanto o segundo livro dos Macabeus, sobretudo na história de Judas Macabeus, existem batalhas em quantidade. Mas eu ressalto uma coisa. Primeiro, a intervenção divina. No primeiro livro dos Macabeus, o nome de Deus não aparece com clareza, nem o nome Senhor, mas é representado como o céu, enfim, e outras expressões que era próprio aos judeus não usarem o nome de Deus, como que estariam usando em vão. No segundo livro dos Macabeus, o nome de Deus e o nome Senhor aparecem abundantemente, porque já é com um contexto diferente que ele é escrito. É pelos judeus
provavelmente pelos judeus da diáspora, que ali já não tinham esse problema, e diziam Deus e Senhor mesmo. Então multiplica-se os fenômenos místicos e a ajuda de Deus. E nós vamos ver que as quantidades numéricas são exorbitantes, são 60.000, 100.000 contra 5.000, 3.000 judeus. No entanto, os judeus alcançam a vitória. Para a mentalidade daquela época, são números completamente compreensíveis, porque eles querem mostrar nesses números, que às vezes não batem de um livro para o outro, mas mostram a quantidade enorme de inimigos para um número ínfimo de judeus. Mas estes, por se manterem fiel à lei de Deus, acabam vencendo todas as batalhas. E assim vencem Górgias, vencem Nicânor, e põem em fuga esses generais, muitas vezes a pé, muitas vezes, enfim, sozinhos, porque todo o seu exército morreu. Nas batalhas, nós veremos que muitas vezes aparecem anjos do lado de Judas Macabeu, combatendo ao seu lado direito e ao seu lado esquerdo, inclusive defendendo flechas e dardos que vêm em direção a Judas. Outros são cavaleiros que avançam e começam a lançar raios, dardos contra os inimigos. Isso aparece mais no segundo livro dos Macabeus, mas vemos sempre a intercessão, a mão poderosa de Deus, que ao mesmo tempo castigou os judeus com tudo isso que aconteceu. Nós vemos inclusive no próprio altar de Jerusalém, o altar santo, o altar dos holocaustos, ali tinha sido erguido, por Antíoco, tinha sido erguido uma imagem de Júpiter Olimpo. Imagine, no próprio templo de Jerusalém estava ali a imagem de um deus pagão. No entanto, neste momento, eles estão vingando tudo aquilo que estava acontecendo com os judeus. O próprio Lísias junta um grande exército e parte para o encontro contra os judeus e trava enormes batalhas. No entanto, os judeus sempre saem com a vitória. Apenas digo isso, uma coisa muito interessante, que o próprio Lísias partiu e numa cidade, Bet-Sur, enfrentou os judeus com 60.000 soldados e 5.000 cavaleiros. Os judeus possuíam apenas 10.000 homens. E durante a batalha, mataram 5.000 inimigos. Ou seja, o segundo homem depois do rei acaba de ter uma batalha, uma derrota vergonhosa. Por que eu narro esses dados? Apenas para dizer que depois disso, o templo de Jerusalém, que antes tinha sido profanado por eles, pagãos, agora foi restaurado. Judas Macabeu, a testa do seu exército, põe guarnições em toda a região da Judéia e vai limpar o templo, vai restaurar o templo que havia sido profanado, tira aquelas imagens pagãs e o próprio altar que tinha sido profanado foi destruído, suas pedras foram removidas e colocadas numa colina. E esperaram até que um dia um profeta, o esperado das nações, pudesse dizer o que fazer com essas pedras. E eles construíram um novo altar da mesma forma que o antigo e ali celebraram sacrifícios. Nesse dia, que no calendário judaico é o dia 25 de Casleu, nesse dia ficou consagrado que todos os anos, nesta mesma data, eles celebrariam uma festa, a festa da dedicação do templo. E todos os anos posteriores foram celebradas essa festa. Foi instituída essa grande festa por quê? Porque derrotaram essas nações pagãs, à custa de muitas vitórias, à custa de muitas orações, sobretudo, porque a diferença numérica era enorme. Os exércitos estrangeiros tinham técnicas, armas de guerra que eles, judeus, não possuíam. Mas veja que interessante, narro isto ainda. Antíoco, que foi para a Pérsia, dali ele foi rechaçado, ele perdeu batalhas, os habitantes se levantaram e conseguiram combatê-lo. Ele, na volta, triste por causa de suas batalhas, também se entristeceu, porque recebeu notícias das inúmeras derrotas que seus exércitos e o próprio Lísias, seu parente, havia sofrido na Judéia. O primeiro livro dos Macabeus diz que ele,
Antíoco IV morreu de tristeza, de tanta amargura que ele sentiu na alma por todas, enfim, por todas essas derrotas. O segundo livro dos Macabeus vai um pouco além. Narra que Antíoco ele jurou: eu vou transformar Jerusalém e toda a Judéia num grande cemitério. Então, imagina, vou matar todos os habitantes. E na sua carruagem, seu carro de guerra, foi a toda velocidade com o seu exército marchando contra Jerusalém após ter sofrido derrotas na Pérsia. No entanto, foi acometido por uma doença horrível. Vermes começaram a comê-lo pelo lado de dentro. De seus próprios olhos saíam vermes e estava se putrefazendo ainda em vida. Enfim, é o que diz a própria Sagrada Escritura, e que nem os seus próprios soldados aguentavam ficar perto dele, Antíoco, pelo mau odor que ele transmitia. Por quê? Porque estava como que apodrecendo vivo, tentando conquistar, tentando matar os filhos de Deus. Ali estava decretado, segundo diz os livros dos Macabeus, a morte deste tirano. Uma morte que condizia com a sua própria vida, com os ultrajes que ele tinha lançado contra os filhos de Deus. Dessa forma, ele morria. Antes de morrer, porém, envia cartas e saudações, e dizendo que ele gostava da Judéia e de Jerusalém, para ver se como que tentava enganar o próprio Deus. E aqui já tiramos um princípio. Deus não se deixa enganar por palavras. Deus sonda os rins e o fundo dos corações. Não adianta tentarmos aparentar algo por fora e por dentro, no nosso coração, estar querendo outras coisas. Deus não se deixa levar pelas aparências. Deus sonda o fundo dos corações e vê quais são as verdadeiras intenções daqueles que agem. Se é de fato para o bem, se é numa intenção pura, ou se de fato querem apenas ludibriar a outros, estão querendo agir de forma errônea, de forma má. Antíoco morreu. Não conseguiu enganar a Deus. Talvez tenha enganado uma ou outra pessoa, mas a Deus ele não enganou. E devido a essa doença, devido a essa praga que ele colheu, ou seja, que o colheu, que o acometeu, ele morreu em terra estrangeira. Nem em Judá, nem na sua cidade em Antioquia, mas morreu numa terra estrangeira. Com isso, Lísias coloca no trono um filho dele, Antíoco V, Eupátoro. Mas a história desse rei e sua relação com os judeus conheceremos numa outra oportunidade. Salve Maria. Salve Maria. Hoje nós estamos continuando a história da família dos Macabeus. Essa história pode parecer simplesmente a luta de uma família ou até do povo judeu contra os povos circunvizinhos. Não é verdade. Na verdade, ela representa todo o paganismo contra os filhos de Deus. Seria, em outras palavras, de forma metafórica, o mundo contra os filhos de Deus. E ali eles têm que resistir com a sua fidelidade à aliança, com a sua fidelidade aos mandamentos de Deus e não ceder aos pecados, às tendências que o mundo oferece a esses filhos de Deus. Esse é o fundo de quadro de todo o livro dos Macabeus. Nós vamos ver que Judas Macabeu, após várias vitórias, após intervenções angélicas, a graça de Deus, consegue vencer o rei da Síria várias vezes e consegue um período de paz. Mas todos os outros povos, aqui representando o mundo, vão atacar esses que praticam os mandamentos. E, indicam no mapa, todas essas regiões circunvizinhas foram também atacadas, inclusive aqui embaixo na Idumeia. E justamente nessa parte, na Idumeia, teve uma grande batalha que eu gostaria de destacar. Nela, muitos judeus tombaram, mais do que o comum em outras batalhas. Caíram mortos e Judas Macabeu acabou vencendo a batalha, mas depois foram sepultar os mortos. E encontraram, debaixo das vestimentas de combate desses guerreiros, alguns ídolos, alguns deuses falsos da cidade de Jâmnia,
que eles haviam ocultado e estavam prestando culto a deuses falsos. E é por isso que eles, durante a batalha, não receberam a proteção de Deus. Nós vemos que Deus não é uma espécie de amuleto de sorte, que as pessoas como que, já que eu luto por Deus, já que eu faço algo por Deus, eu tenho sorte mesmo fazendo outras coisas más. Não é assim. A Deus nós temos que nos entregar por inteiros. Temos que servi-lo de alma e corpo inteiro. Não apenas uma parte ou outra, e a outra parte de nós, a outra parte de nossa alma, adorar outros ídolos. Isso não pode acontecer. Deus exige de nós a integridade de alma e de corpo. Esses tombaram, mas ficou uma lição para Judas Macabeu e todo o exército. Eles ofereceram orações e sacrifícios, e é bonito que nós vemos nesse livro dos Macabeus a intercessão por outras pessoas. Eles rezaram, ofereceram orações e sacrifícios por esses mortos. Isso mostra a nós, através do livro dos Macabeus, que cada um de nós, rezando por outra pessoa ou por outras pessoas, tem um poder diante de Deus. Deus gosta, Deus se apraz com aqueles que intercedem pelos outros, que rezam e pedem graças não só para si mesmo, o que é louvável, mas além de pedir para si, pede para os outros. E é justamente isso que nos diz a oração do Pai Nosso, composta pelo próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Toda oração está no plural, não está no singular. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. E assim, se nós percorremos com calma todo o Pai Nosso, é uma oração que está no plural, ou seja, Deus ele quer que nós rezemos por nós mesmos, mas também intercedamos em favor dos outros, sobretudo desses que nós vemos que não andam bem. Deus quer que nós intercedamos por cada um. Mas continuemos a nossa história. Eles vencem todos esses povos após muitas batalhas. Nós vemos que Judas Macabeu não teve piedade, porque narra a Sagrada Escritura o quanto eram ofendidos os filhos de Deus simplesmente porque praticavam os mandamentos da lei de Deus. Mas a ganância não está fora deste livro. Novamente, nós vamos ver que, morrendo um rei, que nós já conhecemos o seu nome, Antíoco IV, e sucedendo a ele, Antíoco V, houve um período de calmaria, mas essa calmaria irá acabar. Por quê? Porque, novamente, judeus gananciosos que estavam contra essa família dos Macabeus vão até o rei e pedem ao rei que interceda de forma militar sobre o território da Judéia e sobre Jerusalém. Então, quem instigou novamente o outro rei contra os Macabeus, contra Judas Macabeu, foi justamente seus compatriotas. É triste isso, mas nós vemos que, em qualquer momento, nós temos que contar com a graça de Deus, mas também com a falta de auxílio da parte dos mais próximos. Assim, nosso Senhor Jesus Cristo foi traído por seu próprio amigo, por um apóstolo que ele escolheu, que ele elegeu, Judas Iscariotes. Assim, cada um de nós deve se apoiar, sobretudo, em Deus e fazer o maior bem ao próximo, sabendo que nem sempre esse bem será recompensado. E com isso, o rei novamente envia suas tropas e vai ter uma grande batalha. E nessa batalha eu vou destacar um homem, um dos Macabeus. O nome dele, Eleazar. É uma batalha em que o próprio rei manda boa parte de seu exército para combater numa cidade onde ele vai enviar numerosas cavalaria, numerosos soldados e elefantes de guerra. Leio até a quantidade para que todos tenham em vista a proporção desse exército. Eram 100.000 soldados, 20.000 cavaleiros e 32 elefantes de guerra, treinados especialmente para avançarem contra o exército oponente. Esses elefantes, na Sagrada Escritura, que eles tinham uma espécie de torre de madeira em cima do seu dorso, e dentro dessa torre de madeira, 4 arqueiros que iam pelo campo de batalha fazendo seus estragos. Ademais do próprio elefante, que era conduzido por um 5º soldado, e que
Onde ele passasse, ele destruía. Mas eles fortificavam esses elefantes. Haviam 1000 homens em torno de cada elefante, além de 500 cavaleiros. E esses elefantes se moviam e eram uma espécie de tanque de guerra da antiguidade. E eles, antes do combate, mostravam ainda suco de uva e de amora, diz a Sagrada Escritura, como se fosse o sangue para atiçar esses elefantes para o combate. E é contra esse exército poderosíssimo que irá lutar os macabeus. Começa a batalha e grande a mortandade, inclusive entre os judeus. Eleazar, macabeu, ele, vendo toda a batalha, viu que um dos elefantes era mais alto que os outros e disse: provavelmente aí estará o rei. Eu vou sacrificar a minha vida, mas eu vou derrubar esse elefante. E com isso a vitória será nossa. Vai lutando, abrindo uma clareira em torno de si, matando a esquerda, a direita, e consegue se enfiar debaixo do elefante. E com sua espada ele golpeia o elefante, que morre. Mas ao morrer, despenca sobre Eleazar. E assim morre o primeiro dos 5 irmãos macabeus. Morre de forma heróica, dando a sua vida não apenas pelo povo, pelas mulheres, pelas crianças, por um território, mas tem um significado muito mais transcendente essas lutas. Ele morre para praticar os mandamentos da lei de Deus, porque tendo a liberdade, ele poderá praticar o que agrada a Deus e não pecará diante do Senhor. Esse é um dos ensinamentos que nós tiramos dessas sucessivas batalhas dos irmãos macabeus. Mas a luta continua. Morre esse rei, Antíoco V, sobem outros e agora começa uma série de sucessões entre os reis da Síria. Não vamos dar toda essa sucessão, mas sabemos que entre esses que não praticam os mandamentos de Deus, a ganância é ainda maior. Juntou-se a essa ganância a de outra pessoa, que queria ser sumo sacerdote dos judeus. Era um israelita chamado Alcimo, e que novamente procura esse novo rei e o instiga contra Judas Macabeu. E novamente vem um grande general, dessa vez chamado Nicanor. Esse general avança contra Judas Macabeu e vai até o templo e berra aos sacerdotes que estão no templo. Essa frase eu vou ler na Sagrada Escritura. Pois ofende ao templo de Deus e diz: se dessa vez Judas não for entregue às minhas mãos e com ele o seu exército, imediatamente juro que incendiarei esta casa ao regressar vitorioso. Veja que impressionante, jurou que iria destruir o templo de Deus, mas durante a batalha, que foi terrível, ele próprio, Nicanor, cai morto. Eles rezam, obviamente, antes a Deus, porque viram a grandiosidade de seu exército. E quando ele cai morto, decapitam Nicanor e sua mão também, a cabeça e a mão, e penduram no templo, para mostrar que aquele que apontou e blasfemou contra o templo, ali tem agora sua boca, representada pela cabeça, e sua mão penduradas, onde antes ele havia ameaçado o próprio Deus. Mostra a contingência humana, como nós, seres humanos, não somos nada. E menos ainda quando tentamos enfrentar a Deus. Tudo posso naquele que me dá forças, naquele que me conforta, de São Paulo. Com o apoio de Deus, tudo nós poderemos. Sem esse apoio, ou, por outra, contra Deus, nada somos. Esse é o ensinamento que nós podemos tirar de tudo isso que acontece. E continuam as lutas. Narrarei agora, em poucas palavras, como o próprio Judas. Esse que foi um dos guardiões de Israel, ele mesmo tombou morto numa batalha em que novamente um israelita, que era esse Alcimo, consegue um novo general, Báquides, que vai combater contra ele. É uma sucessão de generais e de reis que vão combatendo e eles se mantêm firmes, vão caindo um após outro dos macabeus. Era uma grande multidão e ele, Judas, só tinha 3.000 homens ao seu lado. Quando eles viram a multidão, muitos o abandonaram e ficaram apenas 800 homens. Desses 800, tentaram dissuadi-lo. Vamos embora, vamos fugir agora e depois nós combateremos. E ele diz: fugir? Fugir diante do inimigo quando Deus está ao nosso lado? Se chegou a nossa hora, morramos por nossos irmãos, morramos pelas leis de Deus.
Que bonito, suas palavras. Ele que vai ter que dar agora a sua própria vida pelos mandamentos de Deus. Ele prefere morrer a viver fugindo, a viver na idolatria. Morreu. Foi uma batalha duríssima que durou do nascer do sol até o pôr do sol. E ele conseguiu perseguir o próprio general, mas, como eram muitos inimigos, ele acabou sendo ferido e morreu. Como será agora? Se morre esse grande general, 2 dos macabeus já estão mortos, restam apenas 3. Como será a luta para manter vivos os mandamentos de Deus? Porque os mandamentos, pelos mandamentos, são apenas leis, mas todos nós carregamos essas leis, esses mandamentos, dentro de nosso coração. Todos nós sabemos que não podemos roubar, não podemos mentir. E enquanto houver pessoas que tenham esses mandamentos de Deus escritos, não em tábuas de pedra, mas escrito dentro de seus corações, ali estará a vitória de Deus. Veremos como Deus triunfará no próximo programa. Salve Maria! Para os que estão acompanhando este programa da História Sagrada, estamos agora no final da história dos Macabeus. Morreram 2 dos irmãos. Eleazar, um grande herói que morreu esmagado por um elefante, e Judas Macabeu, durante uma grande batalha em que poucos homens estavam ao seu redor e ele acabou entregando sua alma a Deus. Tudo parece perdido. Aquele judeu Alcimo, um israelita, que queria o cargo de sumo sacerdote, conseguiu. Os macabeus parecem aparentemente derrotados, mas veja como são as obras de Deus. Alcimo, ao ser sumo sacerdote, quererá fazer algumas reformas dentro do templo de Jerusalém, do templo de Deus. E ao tentar fazer essas reformas, ao tentar derrubar uma das paredes internas do templo, ele mesmo é acometido por uma doença e morre em poucos instantes. Veja como ele, que instigou vários reis contra os irmãos macabeus, acaba morrendo de uma forma misteriosa para quem não tem fé, mas de uma forma rápida e instantânea para aqueles que sabem ver o projeto de Deus, a história que Deus vai guiando em torno dos homens. E a partir daí, os próprios macabeus adquirem nova força. E no comando do exército subirá um dos irmãos macabeus. Dessa vez, será Jonatas. Esse tem uma grande habilidade diplomática. Ele saberá jogar com a luta de sucessão dos reis da Síria, que fica ao norte de Jerusalém. Esses reis são 2 famílias que vão tentar disputar o trono da Síria. E isso durante muitos anos. E uns e outros farão propostas a Jonatas. E ele aceitará todas as propostas, tanto de um quanto de outro, todas as cartas. E essas cartas estão na Sagrada Escritura. Essas cartas que ele recebe, ele aceita, sabendo que essas pessoas, esses reis, por não cumprirem os mandamentos de Deus, por não serem fiéis a Deus, não serão fiéis a certas propostas. E aqui já nos deixa um grande ensinamento o livro dos Macabeus. Quando uma pessoa pratica os mandamentos de Deus, quando uma pessoa ela ama verdadeiramente a Deus, essa é uma pessoa mais confiável. Quando uma pessoa não é fiel a Deus, dificilmente será fiel aos homens. Fiel aos homens é sobretudo aquele que é fiel a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se eu verdadeiramente amo ao próximo, é porque antes eu amo a Deus. Mas esses aqui ofereciam propostas que Jonatas sabia que não iriam cumprir. E de fato não cumpriam. E uns iam matando aos outros, pediam sua ajuda. No fundo, eles não queriam ter um inimigo político enquanto havia essa guerra de sucessão no trono da Síria. Mas Jonatas, ele vai comparecer num grande casamento. Uma dessas famílias, dos reis da Síria, vai conseguir dominar a outra temporariamente. E esse imperador chamar-se-á Alexandre Balas, que é na Síria. E ele vai fazer uma proposta ao rei do Egito, que nessa época será Ptolomeu VI, e vai se casar com a filha de Ptolomeu. O nome dessa filha? Cleópatra. E esse casamento vai se dar nessa cidade que eu vou indicar aqui no mapa.
em Ptolemaida, aqui ao norte de Jerusalém. E o próprio Jonatas comparecerá nesse casamento, que é Alexandre Balas, da Síria, aqui mais ao alto, e o rei do Egito, que é ao sul. Ali será um grande casamento que o próprio Jonatas Macabeu estará presente e gozará de uma paz momentânea. Mas, como dissemos, esses pactos humanos, se não são feitos em função de Deus, geralmente duram pouco. O próprio rei do Egito tentou trair Alexandre Balas e matá-lo, mas ele teve que fugir para uma região árabe e um árabe o matou e enviou, enfim, uma prova ao rei do Egito de que o imperador da Síria estava morto. Ptolomeu, antes de gozar do seu império, morreu 3 dias depois. E essas alianças humanas se desfizeram rapidamente. Em 3 dias, ambos os reis estavam mortos. E um outro, que não era da família de nenhum nem de outro, assumirá o trono da Síria. E novamente ocorrerá lutas contra os macabeus. Vejam como, se a história não é guiada em função de Deus, a verdadeira paz será difícil de se alcançar. E dessa vez, Jonatas terá que enfrentar muitos inimigos em guerras até conseguir uma certa paz, fazendo sempre o seu jogo diplomático. Mas é por esse mesmo jogo diplomático que ele morrerá no futuro. Por exemplo, Jonatas enviará 3.000 homens, 3.000 judeus, para proteger esse rei da Síria, que estava sendo atacado pelos próprios habitantes da cidade, estavam tentando derrubar o seu trono. Ele envia, socorre esse rei, mas esse próprio rei o trairá depois, como costuma acontecer com aqueles que não amam a Deus. Mas Jonatas, em uma de suas idas a essa própria região, a essa cidade de Ptolemaida, será aprisionado não por um rei, mas por um general que ambicionava o trono. Veja como são esses jogos humanos e como os macabeus, dentro desses jogos humanos, tentam defender a todo custo todos aqueles que são filhos de Deus e querem praticar os seus mandamentos com tranquilidade. Mas ele é aprisionado e seu irmão, Simão, assumirá o trono. João, outro dos irmãos macabeus, foi morto numa emboscada. Ele foi pedir socorro para ajudar os seus irmãos, mas foi pego numa emboscada e morto. Sobram apenas Jonatas, que está aprisionado, e Simão. Como será o fim dessa história? Simão sabia que esse general, que chamava-se Trifão, que aprisionou Jonatas Macabeu, ele pediu uma grande quantidade de ouro, reféns, para liberar o seu irmão. Ele sabia, ele não cumprirá, por mais que eu pague tudo isso, ele não vai cumprir. Mas, para que os outros judeus não digam que eu não tentei liberar o meu irmão, mandou todo o ouro, mandou 2 filhos seus para que fossem reféns, para que Jonatas fosse libertado. Consequência, Trifão pegou o ouro, matou todos os reféns e matou o próprio Jonatas Macabeu, ficando apenas dos 5 irmãos macabeus o último dos irmãos, Simão Macabeu, que atravessou toda essa história, todos esses combates e ainda luta fervorosamente por amor a Deus. Mas mesmo ele, com outros 2 filhos, serão aprisionados no futuro. Estarão visitando, após muitas vitórias em combates, estarão visitando a cidade de Jericó e ali serão aprisionados por um outro governador e serão mortos. E o livro dos Macabeus encerra justamente aqui, no momento em que João Hircano, que é filho de Simão Macabeu e neto de Matatias, que era o pai desses irmãos Macabeus, ele assumirá o trono. Aqui se encerra o primeiro livro dos Macabeus, e já dissemos que o segundo livro não é uma continuação, mas é parte do primeiro livro dos Macabeus, sobretudo a história de Judas Macabeu. E já narramos vários fatos entrelaçando esses 2 livros e criando uma única história. Mas qual é o princípio que está por detrás dele? Aparentemente, os macabeus fracassaram. Aparentemente, eles ganharam muitas lutas, mas todos foram mortos. E muitos dos judeus que acreditavam na lei de Deus também foram mortos. Sim, eles morreram.
A história deles não morreu. O ensinamento que eles deixaram para a posteridade não morreu. Quais são esses ensinamentos? Nós vimos em toda a história dos Macabeus que muitas pessoas foram mártires. Muitos dos 7 irmãos que nós narramos, que foram mortos de forma bárbara, do velho Eleazar, que também morreu em defesa dos mandamentos de Deus. Será que esta mensagem não atinge a todos os católicos deste século XXI? Será que essa mensagem não é uma notícia para nós que vivemos num mundo em que muitos dos católicos não enfrentam guerras? Outros sim. Mas desses que não enfrentam, nós vemos como é difícil, às vezes, um católico, que se diz católico, frequentar a igreja, ir às missas aos domingos e verdadeiramente viver a sua fé. Antes mesmo do nascimento do menino Jesus, vemos esses judeus que, por amor aos mandamentos de Deus, a esta aliança que eles tinham com Deus, entregaram suas vidas, lutaram, fizeram de tudo para que eles pudessem praticar os mandamentos de Deus. Será que nós, católicos, colocados nas situações que a família dos Macabeus e os judeus daquela época estavam, manteríamos a nossa fé? Os cristãos dos primeiros tempos, perseguidos pelo Império Romano, mantiveram a sua fé. E quantos santos não estão no céu agora intercedendo por nós dessa época? Naquela época desses cristãos, ou mesmo dos Macabeus, a pessoa, quando tinha fé, era uma fé para a vida e para a morte. Estava disposta a entregar sua própria vida por amor a Deus. Será que nós arriscaríamos as nossas vidas para sermos batizados? Será que nós arriscaríamos as nossas próprias vidas para assistir às missas nos domingos? No entanto, podemos dizer que talvez a maior parte dos católicos não tenha que arriscar a sua vida para ir à missa ao domingo. E quantos, por uma simples preguiça, ou, entre aspas, motivos que não são plausíveis, deixam de frequentar os sacramentos, deixam de conviver com o próprio nosso Senhor Jesus Cristo? Este livro dos Macabeus não será uma conclamação para nós, para todos nós católicos, que devemos ter uma fé robusta? Se tivéssemos que derramar o nosso sangue, talvez nós teríamos uma fé mais robusta do que num tempo de paz, num tempo em que tudo parece normal. Nós não sabemos que no mundo de hoje, tão conturbado, a verdadeira paz é a paz de consciência. É a paz onde a nossa alma está em ordem, está de bem com Deus, se assim nós podemos dizer. Está na amizade com Deus. Não está no pecado, mas está na graça de Deus. Essa é a verdadeira paz. E quão fácil é atingir essa paz para o verdadeiro católico? Através do batismo, ou mesmo tendo uma queda após o batismo, através da confissão. E essa paz se readquire. Quão fácil é atingir essa paz? E podemos nos perguntar, por que muitas vezes nós católicos estamos longe e distantes dessa paz? Este livro dos Macabeus, este fim da história sagrada do Antigo Testamento, nos dá esse ensinamento. Procuremos a verdadeira paz. E a verdadeira paz é a paz de Cristo. É a paz que Nossa Senhora traz à alma de cada um de nós. É a paz que nós adquirimos através dos sacramentos que a Igreja nos proporciona. Tão fácil é consegui-la. Por que não ir atrás dela? Este é o conselho que fica no final dessa história dos Macabeus. Salve Maria! Muito bom. Está na hora de terminar já. Eu estava pensando, né, começar a falar um pouco sobre Jó, mas vamos deixar para a próxima aula, não é? Isso. O padre. Sim, pode falar. Essa parte de Cleópatra, ela entra aí em Macabeus, então? Toda aquela história que às vezes a gente vê em filme, essas coisas assim, é ali em Não, Macabeus? é mais para frente. Em que livro? Mais para frente, o Alexandre Magno, não é? Já vai entrar, aí está pegando, vamos dizer assim, só o comecinho, né? O comecinho da história de Cleópatra. Né?
Ela vai aparecer em algum livro ou não? Não. Não, né? Não. Só foi. Não. É histórico só. Que agora já acabou, né? Não tem mais livros históricos e todos os outros abordam outros temas, né? Agora vamos começar esses livros que são tão bonitos, né? Tão bonitos, né? Uma história dura aí que é de Jó, mas também de fidelidade diante do sofrimento, diante enfim, das provações. E esses livros poéticos, sapienciais, que são uma fonte imensa assim, de alimento para a alma, né? Muito bem. Então, de fato, a gente está vendo aqui que foi um período bastante difícil em termos de... Não houve paz, né, para eles, né? Um período de guerras constantes. E se nós voltamos lá atrás, começando lá com Josué, quando ele conquista a Terra Prometida, tem aquele primeiro período, né, de batalhas até a conquista de parte, né, porque não foi tudo a dimensão que terá mais para frente com Salomão. Salomão ele vai chegar na extensão máxima, né, da Terra Prometida. Sim, com batalhas, ora aqui, ora ali, mas não como nesse caso aqui, né? E é justamente essa, em termos de lição, de ensinamento para nós, isso que dizia, né? O Tiago aí, né? Temos que ver as batalhas, né, do mal contra o bem, todos os inimigos que tentam nos dominar, enfim, todos os pecados, né? Todos os pecados que são verdadeiros inimigos, né, para a nossa alma, e de permanecer íntegros, né, e de sermos heróicos, né? Assim, puxa vida, olha a força. Eu estava relendo ontem as palavras desses filhos. É muito, acho que vale a pena depois vocês darem uma lida com calma essa parte aí que descreve o martírio, né, dos irmãos e da mãe. É realmente muito tocante, muito tocante. E eu estava pensando isso, né? Até que ponto que nós somos heróicos para vencer o mal dentro da nossa alma, né? E ali você vê que eles não tinham medo do sofrimento, né? Ele fala assim, ele falava e era uma criança, né? Parece que o sofrimento era de menos, né? Era de menos. Então, Tudo justamente pela fé. e por Deus, né? Para ser fiel a Por Deus, Deus. né? Então será que eu, para ser fiel a Deus, eu, enfim, perco esse medo do sofrimento, né? Que é o sofrimento de arrancar aquilo que é o mal dentro da minha alma, que me causa às vezes prazer, né? Que santa que eu estava lendo outro dia, que era... Agora eu me confundi, mas é uma santa que tinha um temperamento assim muito... Santa Faustina, acho que era Santa Faustina. Tinha um temperamento muito forte. Muito forte. E ela já vinha tendo desde menina toda essa inquietação espiritual, essa união com Deus, assim, esses privilégios, vamos dizer assim, divinos e tal. E então ela estava querendo muito receber a comunhão, muito, muito, né? E aí chegou um ponto em que, vendo aquele temperamento dela e tal, ele falou assim para ela: minha filha, olha, se você não muda, você não vai receber a comunhão, né? Se você não controla o teu gênio, se você
Nossa, ela mudou da água para o desapareceu. Desapareceu, né? Esse Que gênio, coisa. né? Sumiu, ficou para trás. Ficou para trás. Impressionante, né? Que é capaz, né, o ser humano, com a graça de Deus e tudo, né, o que a gente pode fazer para arrancar o mal da nossa alma, né? Ele transforma, né? Transforma o ser humano, né? A fé. Transforma. Então, às vezes as pessoas, quantas vezes a gente ouve isso no casal, no casamento, né? Eu sou assim, você tem que aguentar, eu não vou mudar, eu sou assim. Não é? Muda, Não é? Muda. E quantas pessoas Muda. falam que o ser humano não muda, o ser humano não muda, o ser humano não muda. O ser humano santo muda. O ser humano que quer ser santo muda. Até a idade faz com que mude, né? A idade também. Pois é. Ciência. É a sabedoria, né? Muda sim. Né? Então, acho que a gente pode olhar para esse lado e outros lados que vocês, né? Outras situações que ocorrem aí para vocês, mas esse heroísmo, né? Que heroísmo, né? E que, né? Dispostos ali a tudo. Um sofrimento físico muito forte, muito Nossa, forte, ser né? esmagado pelo elefante. É real, né? Parece que só é possível em filme, né? Mas, As mortes eram brutas, né? Eram brutas as mortes e o sofrimento também. E se não morria, ficava sem um braço, né? Perdeu o braço, imagina. Uma batalha, e não tinha, né? Era uma coisa assim. Não, e naquela época não havia nada para aliviar as dores, essas coisas todas, a gente imagina, né? Então o sofrimento era muito maior, né, do que hoje em dia, se a gente parar para pensar. Imagina o que eles devem pensar de nós. O que eles devem pensar de nós, olhando para nós hoje aqui, né? tudo frango de granja. São os fracos. Tudo São os franguinho. fraquinhos. São os fraquinhos que ficam enfiados dentro de casa, morrendo de medo. Nossa Senhora, por exemplo, de Fátima, mostrou para os pastorzinhos o inferno. O inferno. O Francisco, a Jacinta tinha 7 anos. 7 anos. Às vezes hoje os pais falam, nossa, eu não posso traumatizar, não sei o quê. Nossa Senhora mostrou o inferno para as crianças. Para as crianças. Né? Pois é. Faz pensar muito essas passagens, porque os sofrimentos naquela época, os martírios, era tudo muito duro. E hoje em dia, o sofrimento é uma coisa completamente diferente, não é? Os sofrimentos, enfim, não deixam de existir. Não é esse o homem continua sofrendo. Terrível, né? Esse sofrimento então não é dizer que somos mais fracos, não somos mais fracos, é que a gente mudou a forma, né? Mudou a forma dos sofrimentos e, enfim. Outros tipos de sofrimento, né? Mas acho que não somos fracos perto deles, não. Acho que existem. E o martírio também é sempre uma grande graça que Deus dá, né? Pode ter certeza que, assim, naturalmente, é muito difícil, sem a ajuda da graça. Não aguenta. Ter uma atitude como teve dessas crianças aí, isso foi muita ajuda de Deus, não há dúvida nenhuma. Sim. Mas isso também é interessante, né? Quer dizer, quando nós temos que enfrentar coisas muito difíceis, Deus sempre vai dar ajuda, porque a gente sofre por antecipação, né? Sofre por antecipação. Nossa, mas quando acontecer isso, se acontecer isso e tal, né? E não, sempre Deus vai dar a graça para cada situação.
para o momento que ocorrer aquilo, não antes. Né? Quando aquilo ocorrer. Então, temos Não que adianta, terminar, né? só o peru morre de véspera, né? A gente tem que... Não adianta se antecipar. Vamos viver o hoje, agora. Viver É hoje com difícil toda a isso. paz, porque para cada dia a gente vai ter a graça necessária, né? Para o dia de hoje eu tenho a graça, para o dia de amanhã eu vou ter a graça para o dia de amanhã, não é? Amanhã a gente não sabe se está aqui ou não, né? A gente está Pois aqui é. hoje, né? Isso. É difícil, mas é a maneira